A luz, uma das forças mais fascinantes da natureza, não apenas ilumina o mundo, mas o transforma. E hoje vamos explorar o fenômeno da refração e descobrir como ele impacta a nossa vida cotidiana, nossa tecnologia e o mundo natural. A refração ocorre porque a luz muda de velocidade ao passar de um meio para outro, como do ar para a água. Isso altera seu caminho e pode criar efeitos incríveis. Imagine um lápis dentro de um copo d'água. Ele parece quebrado, mas é apenas a refração em ação. Me chamo Flávio, sou professor de Física do IFBA Campus Eunápolis. O que é a refração? A refração a gente entende como um fenômeno óptico, um fenômeno ondulatório, onde, se pegarmos o exemplo da luz, né, ao incidir de um meio para o outro, a gente vê aquela imagem aparente que a luz está quebrada. Isso porque a velocidade que a luz sai de um meio para o outro muda. Por exemplo, se sai do ar para a água, a velocidade naquele meio é diferente do que aquela velocidade que está na água. Mas preserva algumas características, como por exemplo, a frequência. Então, a diferença aí na velocidade cria aquela quebra que é, na realidade, calculado quando se pede, por exemplo, o índice de refração dos meios, que são diferentes, ar e água. Essa mudança de velocidade é o que causa o desvio do feixe de luz. Um fenômeno simples, mas com impactos profundos. A ciência da refração impulsionou grandes avanços tecnológicos, desde as lentes de óculos que corrigem nossa visão, até os telescópios que exploram o universo. Tudo depende da manipulação precisa da luz. As lentes convergentes, as convexas, são usadas para corrigir a hipermetropia, que ocorre quando a imagem se forma atrás da retina. Essas lentes fazem com que os raios de luz converjam antes de chegar à retina, permitindo uma visão nítida de objetos próximos. Um exemplo é uma pessoa que tem dificuldade para ler, tanto livros ou ver o celular de perto. E essa pessoa usa óculos com as lentes convexas para focar corretamente as imagens. Já as lentes divergentes, as côncavas, são aplicadas na correção da miopia, que ocorre quando a imagem se forma antes da retina. Essas lentes espalham os raios de luz para que a imagem seja focada. Um exemplo prático é um estudante míope que tem dificuldade para enxergar a lousa na escola. E ele utiliza óculos com lentes côncavas para melhorar sua visão à distância. E como a refração é utilizada no design de lentes modernas? Ao se pensar nas lentes, nos óculos, né, das pessoas que as utilizam, a gente tem a refração, aí já temos como caracterizar os dois meios, o ar, né, e o vidro, supõe a lente. Então, quando a luz sai do meio ar para a lente, e a lente geralmente tem um formato esférico, ela curva exatamente a sua trajetória no sentido de focalizar, né, os olhos, né, da pessoa que está utilizando aquelas lentes. Então, a gente utiliza muito essa refração, porque a refração ela tem essa tendência de desviar os raios, né, luminosos que saem de determinados objetos, né, até chegar à sua retina, né, principalmente das pessoas que utilizam óculos. Na natureza, a refração cria fenômenos espetaculares. O arco-íris, por exemplo, surge quando a luz solar é refratada dentro de gotas de chuva, se dispersando em um espectro de cores. E como a refração interfere na percepção visual em ambientes aquáticos? Eu acho assim, imagine um peixe dentro da água. Quando o peixe olha a superfície, o meio de separação entre a água e o ar, o peixe, ao observar um objeto que está fora desse meio, fora da água, ela observa aquele objeto deslocado. Isso por causa da refração. Porque, como eu já disse anteriormente, a refração ela é ocasionada por dois meios diferentes. Então, às vezes, o peixe está enxergando que tem um objeto acima ali, sobre a superfície da água, mas é apenas um posicionamento aparente em virtude e consequência da refração. O mesmo acontece se você tiver uma perspectiva contrária. Você está observando o peixe no lago. Então, onde você está observando o peixe passar sob a água, sob a superfície, não significa dizer que o peixe está naquela posição.
Por quê? Porque o processo de refração está acontecendo nesse momento. Ali é apenas uma posição aparente. Eu acho que é dessa forma que às vezes dificulta assim, alguns posicionamentos, sendo você estando numa perspectiva dentro da água para o ar ou você estando do ar para a água. Olá, gente. Meu nome é Samir Ferraz, sou professor de Física aqui do Instituto Federal da Bahia, campus Unápolis. Por que uma colher dentro de um copo com água parece quebrada? Esse fenômeno da refração é bem curioso. Acontece algo parecido se você estiver fora da piscina, vendo alguém dentro da piscina. Provavelmente você já deve ter visto aí uma pessoa dentro da piscina e você fora, e você vai ter a impressão de que ela é menor do que o que de fato ela é. Ela fica mais achatada, fica mais gordinha, fica menor, né? Então, dentro da água, um corpo qualquer visto por alguém que está de fora vai parecer menor, o tamanho vai diminuir. Isso tem a ver com o desvio que a luz faz quando sai da água e vai para o ar. Isso interfere inclusive na pesca de, por exemplo, populações indígenas e outros povos, outras comunidades que pescavam com arpão, né? É quando a pessoa está fora da água com algum tipo de projétil, que vai ser uma lança, né? E ela vai ter que acertar um peixe, por exemplo, que está no rio, abaixo da superfície de água. O que vai acontecer? Com a luz que sai do peixe, ela vai ter que sair da água e passar por essa interface que separa a água do ar para chegar até seus olhos. Então, essa luz vai sofrer um desvio também. E você vai ser traído pela impressão que a gente tem, nossa visão processa tudo, como se a luz sempre percorresse esses espaços em linha reta. Isso não vai acontecer nesse caso, porque quando a luz que saiu do peixe foi refletida pelo peixe, essa luz ela vai chegar até seus olhos, ao passar da água para o ar, ela vai sofrer um desvio devido à refração. Ao mudar de meio da água para o ar, ela vai sofrer também uma mudança na sua velocidade, esse desvio que é padrão, que é comum nas refrações luminosas. Então, a impressão que você vai ter é de que o peixe está um pouco acima do que o que ele de fato está. Então, a gente tem uma ilusão de ótica de que o peixe está um pouco mais acima, numa posição que ele não está na real. Então, sabendo disso, as pessoas que querem pescar com arpão, por exemplo, elas vão ter que mirar mais abaixo do que elas imaginam quando elas estão vendo acima do nível da água. E isso é devido à refração também. Então, a refração ela aparece na colher. Quando você coloca a colher dentro da água em um copo, você vai ver aqueles raios de luz que estão sendo refletidos pela colher e saem de dentro da água para fora da água, passando por essa interface da água para o ar, mudando de meio, portanto, a velocidade vai mudar. Vai mudar também a inclinação desse raio e vai te dar a impressão de que aquela colher ela está numa posição um pouquinho deslocada. É uma ilusão de ótica parecida com o peixe, fazendo todos os pontos da colher que estão embaixo da água parecer estar um pouco mais acima. Então dá a impressão que ela está quebrada por causa dessa ilusão, por causa do desvio da luz devido à refração. De que forma o estudo da refração influenciou o avanço científico e tecnológico? A refração ela tem implicações muito grandes dentro da ótica, em particular quando a gente trabalha com instrumentos para visualizar o céu noturno, né? Instrumentos que a gente vai estar utilizando na astrofísica. A gente tem aplicações também na medicina. Então, instrumentos para imagiar estruturas internas do nosso corpo utilizam a refração, não a refração da luz, porque a refração, veja, refração é um fenômeno ondulatório, acontece com qualquer tipo de onda. Basicamente, quando a onda muda de meio, ela vai mudar de velocidade e isso vai caracterizar a refração. Então, a gente pode utilizar a refração para mandar ondas mecânicas que não são a luz, por exemplo, o ultrassom. A gente consegue fazer imaginamento a partir das diferentes velocidades que o ultrassom vai ter na sua propagação em estruturas diferentes do nosso corpo. A gente manda o ultrassom e capta como se fosse um sonar o retorno dessa onda. Então, o ultrassom vai percorrer tecidos diferentes, estruturas diferentes do nosso corpo com velocidades diferentes, e a partir do retorno que a gente tem dessa onda, que é refratada em parte e refletida também por algumas outras estruturas do nosso corpo, essa mistura de refração com reflexão vai dar um retorno para os sensores que vão pegar essa onda que retorna e vão poder fazer ali alguns cálculos
E a partir da velocidade de propagação do ultrassom em cada tecido, você vai poder identificar as estruturas, a distância e a espessura dessas estruturas do nosso corpo. Então a gente consegue fazer exame de imagem, né, usando a refração, claro, misturada com a reflexão também dessas ondas que a gente manda lá, né, do ultrassom, etc. Refração e reflexão andam juntas, inclusive na astronomia. Luneta, telescópio, utilizam espelhos esféricos conjugados com lentes. A refração nos conecta ao invisível e transforma como percebemos o mundo. Desde fenômenos naturais surpreendentes até avanços tecnológicos revolucionários, ela nos lembra do poder da ciência em desvendar os mistérios da luz. O poder da refração está em sua simplicidade e em seu impacto transformador. Continue explorando o universo da ciência e descubra como ela molda o nosso mundo.